Fala galera, aqui é o João. Muito bem, nesse vídeo eu gostaria de estar falando um pouco sobre como deve ser sua vida após o Enem. Como organizar a vida pós-prova? Será que a gente deve estudar imediatamente? Será que a gente já deve voltar com tudo? Ou será que vale a pena focar em alguma outra coisa, esperar um pouco? Como é que a gente pode estar organizando a nossa vida da melhor forma nesse período pós-prova, assim, que é um período assim que muita gente está chateada com o desempenho, outras pessoas estão só esperando mesmo, não corrigiram nem nada. Sim, como é que a gente deve estar agindo da melhor forma nesse sentido, né? Eu quis fazer esse vídeo exatamente para conversar sobre isso. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é João Pedro, né? Eu sou enfermeiro, sou estudante de medicina da ESC. Produzo o conteúdo aqui nesse canal exatamente falando sobre estudos, organização, motivações, reflexões, tudo que é relacionado ao processo de transformação que o estudo, né, a vida que a gente quer alcançar estudando, né, por meio do estudo ali, todo esse processo de mudança de vida que acontece. Então meu canal é exatamente sobre isso. Nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre 3 situações assim, né, que vocês podem estar vivendo, alguns de vocês assim, e como a gente deve agir para cada uma dessas situações. Não esquece de curtir e comentar aí nesse vídeo o que você achou. E se esse vídeo fez sentido para você e você quiser compartilhar, vai ser muito bom, vai ajudar muito o canal. E o primeiro caso é aquele, cara, não fui nada bem no Enem. Então, a partir dessa ideia de que você não foi nada bem, dessa realidade, tem algumas coisas que a gente pode já começar a pensar. Você corrigiu sua prova? Acho que isso é um ponto importante, porque como é que você sabe que você não foi bem? Só porque chegou lá no dia da prova e você precisou chutar algumas? Você não conseguiu escrever muito bem sua redação? Sabe? Como é que você sabe assim de maneira clara que você não foi bem? Porque a gente pode ter a ideia de que, cara, eu não fiz uma boa prova, eu não consegui pensar direito nas questões e tudo mais, mas você nem chegou a corrigir. Então acho que o primeiro ponto assim para esse caso é exatamente você corrigir sua prova, ver exatamente ali o que você errou, ver ali as áreas do conhecimento em que você teve seus acertos, né, aumentados, assim, foi, em ciências humanas, tá, e se foi em ciências humanas, o que você mais errou? Errou mais filosofia, ou errou mais história, ou mais geografia? Você precisa ser bem metódico com os seus erros, assim, para saber exatamente aquilo que você foi mal. Então, se você tem essa ideia de que você não fez um bom Enem em 2024, você precisa saber exatamente aquilo que você foi ruim. Outro ponto interessante também a se pensar é sobre o seu desgaste mental, sabe? Como é que você tá, assim, se sentindo após esse Enem, sabendo que você não foi bem, vendo ali que você corrigiu e que, teve uma quantidade de acertos muito abaixo do que você estava esperando. Como é que está seu desgaste mental? Você está muito ansioso? Você está nervoso? Você está decepcionado? Você tem que saber, você tem que ter essa ideia de como está a sua cabeça, como está funcionando a sua cabeça, justamente para você poder agir pós-prova, né, da melhor maneira. Por exemplo, se você é uma pessoa que está muito ansiosa, que está muito triste ali pelo seu resultado, né, ou triste pelo seu resultado, vale muito a pena mais você reorganizar as coisas, reorganizar os pensamentos e as ideias e pensar assim do porquê você está buscando esse objetivo, o que fez você errar, sabe, fazer um processo de reflexão. Vale mais você fazer isso do que você já voltar a estudar, sabe? E você precisa fazer isso com calma, porque quando a gente fala de saúde mental, exige um processo de cuidado mesmo acontecendo. E exige muita consciência do período que você está vivendo e tudo mais. Então, você precisa ter essa consciência, sabe, de como é que você está agora, como é que está seu desgaste mental. Mas assim, para esse caso especificamente, partindo desses 2 questionamentos, né, tipo, como é que você foi na prova, você corrigiu, e como é que está a sua saúde mental, como é que está a sua desgaste mental, eu tenho algumas dicas que valem para esse primeiro caso, que é voltar o quanto antes, isso partindo do pressuposto que você está com a sua saúde mental ok, assim, para voltar. Então é voltar o quanto antes, é voltar com mais calma e mais organização, porque se você foi muito mal no Enem de 2024, então cabe a você exatamente voltar ali mais organizado e com calma, porque você precisa percorrer um caminho até ficar no nível melhor, entendeu? E não dá para fazer isso com pressa. Em nenhum dos casos que eu vou apresentar aqui dá para você fazer isso com pressa. Mas eu já queria esclarecer isso nesse primeiro momento, que é para você deixar realmente ali as coisas bem organizadas, as ideias bem claras, para você poder voltar sabendo exatamente o que você errou e sabendo ali que você deve agir todos os dias pensando em corrigir aquele problema, entendeu? E para isso você precisa de muita calma, muita paciência mesmo. Para a gente fazer um processo de estudo bem feito, exige paciência, não tem como fazer de outra forma. E outro ponto interessante também, além da calma e da organização, para voltar a estudar o quanto antes, dessas pessoas que foram que não foram tão bem no Enem, é exatamente você procurar um atendimento
um acompanhamento para o Enem. Eu acho que isso é muito importante porque eu, durante a minha vida aí como estudante, eu precisei de alguém me acompanhando durante esse processo, mas eu não tinha ninguém que estava vivendo o mesmo contexto ali que eu, de trabalhar e estudar. E as pessoas que eu buscava auxílio não eram tão acessíveis, né? Então, mas assim, para uma pessoa que não foi muito bem no Enem de 2024 e quer melhorar muito para fazer um ótimo Enem 2025, para até passar realmente no próximo ano, precisa passar o mais rápido possível, eu acho que procurar um acompanhamento para o Enem é essencial. Sabe, aquela pessoa que já passou por isso, aquela pessoa que tá querendo usufruir mais da experiência que ela tem no Enem para ajudar outras pessoas. Eu acho que você deve procurar essa pessoa para estar realmente te acompanhando ali, te dando ideias de estudo, te passando os melhores métodos que ela aprendeu. E assim, eu acho que esse acompanhamento é essencial para essas pessoas que não foram muito bem no Enem de 2024 e querem fazer uma ótima prova no ano que vem. O segundo caso é exatamente o caso de, cara, eu não fui tão bem como eu esperava, mas eu já obtive uma melhora em relação ao meu ano passado, em relação aos meus simulados, mas ainda não foi aquilo que eu estava esperando. Sobre esse segundo caso, eu faço as mesmas duas perguntas. Você corrigiu a prova? Você sabe exatamente aquilo que você errou, que você vacilou? E como é que está seu desgaste mental? Você está muito ansioso? Você está bem? Você está esperançoso ou você está triste? Como é que você está se sentindo? Porque a partir do seu desgaste mental e sabendo aquilo que você errou na hora da prova, né, partindo da sua correção, ali os erros de estratégia também, vale a pena pensar nisso, vale a pena pensar nos conteúdos, na forma como você estudou ao longo do ano, vale a pena pensar em tudo isso. Partindo dessas duas perguntas, a gente vai para como você deve lidar nesse período pós-prova, né? Acho que para essas pessoas vale a pena dar um descanso, para aquelas pessoas que não foram tão bem, mas já obtiveram uma melhora ali e tudo mais. Acho que vale um período de descanso de 15 a 30 dias ali, realmente nem pensar no Enem, assim, acho que vale muitas vezes até ficar o período de dezembro assim, sem estudar. Eu acho, mas depende muito de como está o seu desgaste mental. Essa é mais para aquelas pessoas que estão cansadas. Mas para aquelas pessoas que estão bem, eu acho que vale já voltar também imediatamente. Mas assim, um estudo bem mais leve, um estudo realmente focado ali naqueles pontos fracos seus, estudando com calma mesmo, pensando realmente em, cara, o que me impediu de avançar para aquilo que eu estava conseguindo, sabe? O que me impediu de alcançar o meu máximo potencial? Acho que esse deve ser o questionamento importante também. Porque sabendo, por exemplo, que você mandou muito mal no segundo dia ali na parte de matemática, acho que já vale você voltar a estudar, pensando no Enem de 2025, já cuidando de matemática, sabe? Estudando todos os dias, estudando com calma. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal no YouTube que eu falo sobre estudar todos os dias pensando na prova, todos os dias matemática ali. Eu gosto muito dessa ideia de estudo diário, sempre ali relacionado a uma matéria, a um conteúdo que você acha difícil, porque eu acredito muito nesse progresso, por mais pequeno que seja, né, assim, mas todos os dias, constante, diário, eu acho muito importante e eu acho que é super válido para essas pessoas do segundo caso. Então, para essas pessoas também acho que vale, assim, cuidar daquilo que faltou, né, como eu já disse, que impediu de alcançar o máximo potencial. E para essas pessoas também acho que vale um acompanhamento para o Enem, por quê? São essas pessoas que muitas vezes não conseguem enxergar aquilo que, cara, eu acho que faltou, por exemplo, ali, eu estudar um pouco mais a fundo ali a parte de biologia, porque chegou na hora da prova e das 15 questões de biologia que tiveram lá na hora da prova, eu não consegui fazer bem. Então, eu acho que vale um acompanhamento sim, exatamente para organizar também esse sentido de intensidade nos estudos, se deve ser mais intenso ou não, se deve, sabe, estudar por prova antiga, se deve estudar fazendo questões ou se deve fazer mais revisões. Eu acho que vale acompanhamento justamente para essa parte da identificação, não mais como uma pessoa que precisa de um auxílio para estudar bem, sabe, como são aquelas pessoas do primeiro caso, mas sim um acompanhamento agora para melhorar ainda mais os estudos, para aperfeiçoar ainda mais os estudos. E sobre o terceiro e último caso, que é aquela pessoa que fala assim, cara, eu fui bem, eu tô esperançoso, e daí vai muito da energia dessa pessoa, assim. Eu acho que se a pessoa tá com uma boa energia, tá assim confiante, tá animado, ainda quer estudar e tudo mais, eu acho que já vale voltar a estudar com calma. Eu vou sempre considerar o período de férias, né, para todos os casos, mas assim, menos pro primeiro, acho que o primeiro já dá pra voltar com um pouco mais de calma, partindo de uma saúde mental boa, lógico. Mas assim, essas pessoas que foram bem, vale a pena descansar um pouco, claro, mas vale a pena já voltar também com calma, estudar daquela forma estratégica, porque essas pessoas que foram bem, geralmente elas não precisam mais de acompanhamento, elas já sabem como é que elas funcionam, já sabem aquilo que elas erraram, já sabem aquilo que elas podem melhorar. Então eu acho que esse tipo de pessoa é aquela que está mais perto de passar, mas não é aquela que deve estudar menos, muito pelo contrário, assim, ela deve estudar
na mesma intensidade ou até um pouco mais do que ela já estudava antes. Justamente porque são essas pessoas que estão muito perto de passar, que elas precisam manter tudo ali muito bem afiado. Então elas precisam cuidar de todas as áreas, elas precisam estar sempre muito bem em redação. E para isso elas precisam estar estudando diariamente. Então, se essas pessoas sentiram que fizeram uma boa prova e que estão esperançosas, eu acho que elas têm que trabalhar no sentido assim, cara, eu fui muito bem, eu dei meu melhor e tudo mais. E se não der certo no SISU de 2025 ali, se não der certo, eu já vou começar a estudar agora para garantir que no ano de 2025 eu vou fazer o Enem, o melhor Enem possível, e eu vou garantir minha aprovação, sabe? Então eu acho que é essa ideia que deve permear a cabeça dessas pessoas que falaram assim, cara, eu fui bem, eu tô esperançoso, então já vou voltar com tudo, porque com tudo assim, né, com aquele cuidado, com aquela organização, porque se você eventualmente não passar no Enem de no SISU de 2025, você consegue fazer o melhor Enem da sua vida em 2025 ali mesmo e consegue estar garantindo sua aprovação, né, no próximo SISU. Se essas pessoas que foram muito bem estão cansadas, vale a pena descansar, reorganizar o plano, se associar com pessoas que estão estudando da mesma forma. Eu acho que essas pessoas não precisam mais de um acompanhamento, né, como eu falei, mas eu acho que elas podem conversar com outras pessoas que estão no mesmo processo e tudo mais, e reorganizar ali as ideias, mas voltar com tudo, porque se você chegou muito perto, significa que você precisa ainda dar um gás para você garantir a melhor nota da sua vida para passar. Então eu acho que esses são os 3 casos que existem pós o Enem, e eu quis passar essa ideia assim do que fazer para cada caso, né? Se você vai fazer alguma outra coisa diferente, se eu deixei de falar algo que possa contribuir também nesse período pós-prova para o Enem, vale a pena você comentar aqui no canal, que eu respondo todos os comentários e a gente fazer aquela interação, beleza? Então não esquece de curtir, comentar o canal, e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!